Queridos filhos, Deus vos deu a graça para viver e proteger todo o bem que está em vós e ao vosso redor, e de exortar aos outros a serem melhores e mais santos. Mas Satanás não dorme, e por meio do modernismo vos desvia e vos guia para a sua estrada. Por isso, filhinhos, no amor para com meu coração imaculado, amai a Deus acima de todas as coisas e vivei os seus mandamentos. Assim, a vossa vida terá sentido e a paz reinará sobre a terra. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado. Tentamos meditar esta mensagem da Gospa, assim se chama Maria Nossa Senhora em croato. Sabemos que no livro do Gênesis, Deus disse: fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. E sabemos que os padres da Igreja viram na imagem a origem e na semelhança o fim ao qual o homem é chamado. Portanto, se o fim ao qual é chamado o homem é a semelhança com Deus, significa que a semelhança com Deus é a vocação de cada homem. O homem é chamado a se tornar semelhante a Deus. Se não se torna, porque é um homem livre, se tornará um fracassado na vida. O homem, criado à imagem de Deus, é chamado, portanto, é vocacionado a se tornar semelhante ao que é mais profundo nele. Portanto, a semelhança está unida à imagem através da aliança de Deus com o homem. E esta aliança puxa o homem a tal ponto que quando o homem fica longe desta aliança de amor, faz esta experiência dolorosa, desta falta que aumenta a sede do infinito. Mas o homem fica longe desta plenitude, que é Deus, mas o homem se sente frustrado, mais fica longe e mais descobre este senso de amargura e de vazio. E, portanto, esta necessidade ardente de plenitude. Com esta aliança, Deus convida o homem a se tornar semelhante a Ele. Essas então as palavras da Gospa que nos convida a viver e proteger tudo que de bom está em nós. Isto é, se torne sempre mais tudo que está em nós semelhante ao nosso Criador, a Deus. Assim fazendo, ajudaremos os outros a serem melhores, a se tornarem santos. Convida-nos também a saber olhar a beleza que existe ao nosso redor, porque é fruto da criação de Deus, e não deturpar a natureza. Mas não só deturpar a natureza, mas principalmente o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tantas tatuagens que se vê por aí, tantos piercing que se colocam em todo lugar do corpo, tantas coisas que tornam sempre mais feia a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou bonito e o homem faz de tudo para se tornar feio. Parece que perdemos de uma vez o senso do belo. Não sabemos mais admirar, contemplar o belo que vive ao nosso redor.
E na medida em que a publicidade, os espetáculos, em geral, os meios de comunicação de massa, representam e traduzem os gostos e as esperanças de uma época, nós devemos dizer hoje que a beleza parece ser somente aquela erótica e aquela que se apresenta na televisão, nos jornais, na revista ou se ensina na escola, aqui na escola da Redondeza, onde a criança da 7ª série, os professores de ciência ensinam aos meninos como às meninas como se masturbar. Não é que estou inventando, sendo que temos meninos que vão nestas escolas, escutamos o que os professores, na inteligência deles, estão ensinando aos meninos de hoje. Depois vemos tudo o que vemos e como é que acontece tudo isto. Talvez porque os pais não se interessam ou não vão reclamar quando os professores fazem ou dizem estas bobeiras. Porque o responsável primeiro dos filhos são os pais, não são os professores. Então, o erotismo é o valor mais procurado, que se tornou objeto de culto. Basta pensar depois ao culto que se tem pela moda, dos calendários com as mulheres nuas e agora também com os homens nus. Mas simplesmente a maneira na qual é colocada a mulher e o homem para toda esta publicidade, somente sexo. Este é o novo desafio que vem dado aos cristãos. E não se trata somente de um problema pastoral, isto é, em que maneira pregar o evangelho dos puros de coração em uma sociedade, em uma cultura saturada de sensualismo. Não é só isto. É principalmente um problema humano, porque se um homem desvia neste campo da beleza criada, os efeitos serão mortais pela cultura e pela mesma vida humana. Dostoiévski, um grande escritor russo, no seu romance O Idiota, põe sobre os lábios de um ateu, que se chama Hipólito, que falava ao príncipe Miskin: é verdade, príncipe, que vós dissestes um dia que o mundo será salvo pela beleza? Qual beleza salvará o mundo? O príncipe não responde à pergunta, como naquele dia Jesus de Nazaré, na frente de Pilato, não respondeu que com a sua presença à pergunta: o que é a verdade? Parece que o silêncio do príncipe, que está na frente a um jovem ateu que está morrendo de tuberculose com 18 anos, queria dizer com a sua presença silenciosa que a beleza que salvará o mundo é o amor que compartilha a dor. Mas a Gospa, nesta sua mensagem, continua dizendo que Satanás não dorme. Isto quer dizer que ele tenta de todo modo, influenciando as pessoas e levando estas pessoas a atitudes negativas, destruindo a personalidade das pessoas, cada um de nós. Não por nada, a doença mais comum hoje, qual é? Padre, eu sou? Depressivo. Estou com depressão. Estou com depressão. Um dos meios com o qual Satanás nos influencia, nós sabemos, são os meios modernos.
Por isso que, muitos anos atrás, já no 17 de abril de 86, a Gospa dizia numa sua mensagem: se assistisse aos programas televisivos, se lê os jornais, a revista de todo gênero, terei a cabeça cheia de notícias e não existirá mais espaço para rezar. E acrescentava: renunciai a todas as vossas paixões e desejos desordenados, aos esportes excessivos. Hoje todo mundo quer ir na academia para ser bonito, grande, grosso, magro, até o homem agora que é o peito quase de mulher. É toda uma coisa maluca que está acontecendo. Renunciar aos esportes excessivos, ao uso exagerado de comer e beber, sobretudo os pobres, sendo que não tem outras coisas, come e bebe. Tudo com equidade, com discrição. Renunciai ao álcool, ao fumo, não só ao fumo da droga, também do cigarro qualquer, que não faz bem. Mas não é somente isto. Nesta mensagem a Gospa fala do modernismo que desvia e vos guia para estradas erradas. E creio, é uma minha interpretação, claro, é eu que estou meditando esta mensagem. Creio que aqui a Gospa está falando também para os homens da igreja, daqueles modernistas ou progressistas que continuamente lutam contra o Papa, tentando tirar a atenção ao único e verdadeiro tema que em cada época, mas sobretudo nestes tempos difíceis para a igreja, é o tema da fidelidade a Cristo e da obediência ao sucessor de Pedro. Infelizmente existem por aí, às vezes protegidos pelos mesmos bispos, pseudo-teólogos que querem ver uma maior colegialidade, que para eles significa cada um pensa o que bem quiser. E se a maioria decide alguma coisa, também o Papa deve obedecer. Esta é a colegialidade que alguns teólogos pensam. Este pseudo-teólogo pensam de resolver o problema da pedofilia abolindo o óbrigo do celibato eclesiástico. Ter mais considerações pelos casais homossexuais, abolir a doutrina sobre os divorciados recasados. São problemas, mas que não se resolvem tirando assim. São estes os modernistas que mostram não saber entender a questão verdadeira. São como guias cegas que querem fazer cair, como eles já caíram, os demais. A resposta aos problemas da barca de Pedro nunca aconteceram condescendendo aos valores do mundo. E São João critica o mundo. Nós não somos como o mundo. Não sejais como o mundo. Somos no mundo, mas não somos do mundo. É claríssimo São João. E assim, querendo condescender aos valores do mundo, acham que estão resolvendo os problemas da igreja. Mas os problemas da igreja se resolvem com um maior enraizamento naquelas verdades das quais a igreja é depositária. Assim, por exemplo, para falar aos simples, ao povo de Deus, para nos fazer entender, não seria mais útil redescobrir o sentido profundo do celibato evangélico, ao invés de aboli-lo? Não seria mais caridoso uma forte pastoral pré-matrimonial que ajudasse a ter claro o valor, a sacralidade e o fim do matrimônio cristão? Ao invés de um cursinho mal feito de 3 dias que diz pouco ou nada.
É claro que se nós queremos nos empenhar a ajudar estes jovens casais a amadurecer a própria vocação, é claro que os padres deveriam estudar mais e não teria mais tempo para organizar cruzeiros musicais e baile ao redor do Brasil. Não seria mais sábio reconhecer a monarquia papal, que por século manteve sólido o relacionamento entre a Igreja e o povo de Deus, já que nestes últimos anos muitos episcopados nacionais estão preocupados de construir a sua própria doutrina e não mais a doutrina católica. Certos modernistas fizeram acreditar que, descendo a compromisso com o mundo, teria nascido pela Igreja uma jornada feliz. E ao contrário, com toda esta abertura, cante e dança aqui e colà, então o que é? Estamos vivendo uma jornada de nuvens, de tempestade, de escuridão, de incerteza. Porque de alguns buracos entrou também no Vaticano a fumaça de Satanás. Não são minhas palavras, são a palavra do Papa Paulo VI, que disse que dentro do Vaticano entrou a fumaça de Satanás. E este Papa, Bento XVI, disse que os inimigos da Igreja não são aqueles de fora, são aqueles dentro da Igreja. São os padres, os bispos e aqueles que fazem parte da Igreja, que sabem criticar, mas não ajudar o Papa a caminhar na estrada da santidade. Por isso Maria nos chama a atenção e nos pede, ajudados por ela, através do seu coração imaculado, de amar a Deus acima de todas as coisas e seguir os seus mandamentos. Porque somente quem segue os mandamentos de Deus ama a Deus. Não se pode obedecer a Deus e ao demônio. Depois Jesus foi claro, e São João, na primeira carta de São João, pode pegar a primeira carta no capítulo 5, está escrito: nisto reconhecerão que amais a Deus, se guardareis os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois tudo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Irmãos, com esta fé que a Gospel nos alimenta a cada mês, continuamos a nossa corrida, sabendo que não estamos correndo para ganhar um prêmio perecível, como ganhou outro dia a Inter, ou quer ganhar o Brasil a Copa do Mundo de novo, mas estamos correndo para ganhar a eternidade, a eternidade. Assim, e somente assim, terá sentido a nossa vida. E experimentaremos uma grande paz que poderemos derramar sobre todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, quem sabe que também sobre a terra poderá reinar esta paz. Mas esta paz reinará quando nós, porque aqui Jesus coloca à prova os seus discípulos, aqui, sobre esta terra, se somos fiéis à sua palavra. Então, e aqui nós estamos jogando a nossa eternidade, se iremos para o inferno ou iremos para o paraíso. E aqui que deve iniciar uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para que em tudo seja glorificado o nome do Senhor. Amém. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti.
tua